Mais um momento de bate-papo aqui no site do Instituto GPI. Vocês já estão gostando demais, já estão, inclusive, pedindo e sugerindo nossas pautas aqui no nosso site, no nosso blog e também lá no Instagram. E a gente, claro, que atende todas essas demandas, atende essas solicitações de vocês e hoje não poderia ser diferente. A gente tem conversado aqui com vários professores, coordenadores, alunos até do Instituto GPI e pessoas parceiras que são de outras instituições que fazem parte, que fazem várias colaborações conosco e trazendo sempre temas muito importantes. E hoje, não menos importante, aliás, muito importante tão quanto, a gente vai falar sobre o coronavírus e sobre a variante Delta, exatamente. A gente vai falar sobre a variante Delta e eu converso agora, tenho a grande satisfação de conversar com a professora a doutora Aline Rodrigues de Araújo, que é doutora em biotecnologia e é a nossa coordenadora da nossa pós-graduação em microbiologia aqui do Instituto GPI. Eu fico muito satisfeito de poder conversar mais uma vez com você, professora, porque suas aulas, os seus bate-papos, às vezes que a gente conversa, é sempre muito esclarecedor e enriquecedor. E hoje a gente vai falar sobre essa variante Delta aí do coronavírus. E eu vou já dar o espaço para você fazer a sua acolhida, a sua entrada aqui inicial no nosso bate-papo, mas eu queria só chamar a atenção para quem está assistindo a gente, seja qual for a época, o dia que você está assistindo, a gente fala aqui de Teresina, no Piauí, e eu gostaria de destacar, a gente está há 2 dias atrás, a gente teve, pela primeira vez aqui no Piauí, o Piauí não registrou morte por Covid nas últimas 24 horas. Então, no dia 11 de agosto, a gente já não tinha registrado mortes por Covid nas últimas 24 horas. Isso faz com que a gente fique feliz e faz com que a gente veja que nós estamos, aos poucos, sim, vencendo essa doença. Mas é só uma afirmação, uma informação que eu estou trazendo para você e trazendo para todos nós. Doutora Aline, muito bem-vinda sempre aqui no GPI, aqui no nosso bate-papo. É sempre muito bom conversar com você, viu? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que assistem que assistem o blog, o canal, não sei. Todos os nossos espectadores aqui, porque a gente está no Instagram, a gente está no site do GPI, a gente está quase montando uma televisão, viu, professora? Eita, que maravilha! Pois boa tarde a todos os espectadores dos programas do Instituto GPI, todos os usuários da plataforma, nossos alunos, nossos seguidores, aqueles que procuram o Instituto GPI para alguma consultoria, para algum curso, para alguma pós-graduação. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de saber que vocês procuram se informar sempre e a gente busca, então, trazer informação de qualidade para vocês. Hoje, como o Neemias falou, a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus, principalmente sobre a variante Delta, que tem aí aumentado a prevalência no nosso país. Professora, para quem é leigo, para quem não é da área, o que são essas variantes dos vírus? Explica para a gente o que são essas variantes e como que elas acontecem, porque para a gente ouve, eu falo a gente, sociedade de modo geral, quem não é da sua área, por exemplo, quem não é da área da saúde, a gente ouve a variante do coronavírus, a gente até se assusta. Pelo visto, Sim. A gente tem que se assustar mesmo, não é isso? Do que se trata? Então, a gente tem o vírus original, que foi aquele que surgiu na China, em Wuhan, no final de 2019. Certo. E a partir do momento que esse vírus começa a se espalhar, né, de ser transmitido de pessoa a pessoa, e você tem uma transmissibilidade desse vírus, ele começa a replicar, a duplicar esse material genético, digamos assim. Então, nesse momento que ele vai replicar o material genético, algumas falhas podem acontecer, e essas falhas acontecem com uma frequência superior àquela que acontece, por exemplo, no nosso organismo, principalmente em vírus que têm o material genético de RNA, que é o caso do coronavírus. Então, essas falhas vão levar a mutações. Quando você tem um vírus que sofreu mutação e tem um material genético um pouco diferente do material genético do vírus original, a gente chama de variante. Não chega a ser um novo vírus, tá bom? Continua sendo o coronavírus, o SARS-CoV-2, mas tem uma pequena modificação no material genético. Essas modificações, elas podem acontecer, elas acontecem aleatoriamente.
a maioria delas, inclusive, não causa grandes impactos, nem na patogenicidade do vírus, nem na transmissibilidade do vírus. Algumas vão trazer, sim, esse impacto na transmissibilidade ou na patogenicidade, são aquelas que chamam a atenção da comunidade científica e do mundo inteiro. Então, a OMS lança aí um alerta, variante tal, tem que ter um cuidado maior. Então, foi uma mutação que o vírus sofreu em algum local dele que é importante, então, para a resposta imunológica do paciente ou para a forma como o vírus vai desenvolver a doença no organismo do paciente, tá bom? Então, são conhecidos como variantes quando tem essa diferença no material genético em relação ao vírus original. Certo, eu entendi. Acredito que todos nós entendemos. Falando especificamente dessa variante Delta. Essa variante Delta ela foi detectada pela primeira vez em dezembro de 2020, se eu salvo engano, na Índia, né? Mas ela pode ter surgido em qualquer outro lugar do mundo. Ela foi identificada pela primeira vez na Índia, foi encontrada e já foi logo depois foi identificada em dezenas de outros países, inclusive aqui no Brasil. Tornou-se uma variante bem comum, né? De maior sucesso, assim, digamos, dentre as várias nações do coronavírus, essa variação dele, a variação Delta, foi a que teve maior proporção, mas o que ela tem de especial, se é que a gente pode chamar dessa forma? O que ela tem realmente de diferente, de atenuante, que sim, fez com que ela se tornasse o que ela é? Certo. A variante Delta surgiu na Índia, como você já falou, e aí a gente começou a tentar mais para ela quando ela se espalhou também no Reino Unido. Então, você começou a ter uma prevalência dessa variante no Reino Unido, que era um local onde o processo de vacinação já estava um pouco adiantado e, de repente, o pessoal voltou a adoecer. E aí chamou a atenção do mundo essa questão da variante Delta. O que ela tem de especial? Ela tem um maior potencial de transmissibilidade. Então, surgiu aquele comentário, olha, a máscara de pano comum não serve mais. Não sei se você acompanhou esse movimento da recomendação de uma máscara mais robusta, como a PFF2. Então, a variante Delta, ela sofre a mutação na proteína spike em 2 lugares. Essa proteína spike é aquela proteína que vai fazer a ligação que vai permitir a entrada do vírus na célula, falando assim a grosso modo. Então, o vírus precisa ligar essa proteína spike na nosso receptor de ECA2, né, para poder adentrar a célula humana. E ela sofreu mutação justamente aí. Essa mutação foram duas mutações, assim, basicamente falando, e essas mutações fazem com que o vírus consiga entrar mais facilmente na célula e você tem, então, a pessoa portando o vírus por mais tempo sem desenvolver sintomas e transmitindo muito mais essa variante. Então, ela tem um potencial de transmissibilidade maior. O vírus invade a nossa célula com mais eficiência, seria isso? Essa variante Delta, ele invade as nossas células, ele adentra o nosso organismo com mais facilidade, seria isso? Digamos que o mecanismo exatamente fica complicado para explicar em uma conversa, mas ele consegue se evadir, ele consegue se livrar das nossas defesas mais facilmente, por conta dessas mutações. Então, alguns anticorpos da gente que iriam reconhecer esse vírus, impedir que ele entrasse na célula, por exemplo, não vão reconhecer. Alguns não vão conseguir reconhecer. Então, ele consegue entrar mais facilmente, porque vai ficar mais livre dentro do organismo do paciente, e aí ele consegue, então, infectar o maior número de células, consequentemente, se multiplicar mais. E, como ele consegue fazer isso, ele consegue ser transmitido também mais facilmente. Daí as pessoas começaram a pedir um reforço na questão do uso da máscara, na vacinação, porque mesmo com essa mutação, as vacinas ainda têm eficácia. Eu vi 2 artigos, um da Nature e um da The Lancet, que mostram que existe um pequeno percentual, por exemplo, de diminuição da ligação de anticorpos a esse vírus, né, de anticorpos neutralizantes, que são aqueles que vão efetivamente neutralizar a ação do vírus no nosso organismo, mas ainda assim as vacinas têm eficácia e elas impedem essa transmissibilidade. Impedindo a transmissibilidade, impede a geração de novas variantes também, porque quanto menor a transmissão, menor a taxa de mutação desse vírus, e também impede que você fica protegido. Mesmo que não seja 100% protegido, você tem ali um percentual muito bom ainda de eficácia dessas vacinas. Os 2 artigos que eu olhei, eles testavam a vacina da AstraZeneca e da Pfizer,
Tá? Eu não cheguei a ver se tinha com as outras vacinas, mas eu olhei para essas duas vacinas e mantinha-se a eficácia, ainda que um pouco diminuída, mas a da Pfizer na casa ali de 78% de eficácia e a da Pfizer ou a da AstraZeneca na casa de 60% ali, aproximadamente 60% de eficácia. Então, ainda é um percentual bom. Isso foi um estudo que foi realizado com um número de pacientes vacinados com 2 doses de vacina, né? 2 doses da vacina, com as duas doses, intervalo né? entre as vacinas de aproximadamente 63 dias. E é lógico que todos os estudos ressaltam que deveria ser feito esse estudo nas mais diversas populações para que a gente tivesse um dado mais robusto de resposta do paciente em relação à vacina, né? Mas eu ressalto que você usando a máscara para evitar justamente essa transmissão, evitando locais fechados. Hoje a gente já sabe que um local fechado traz mais perigo, por exemplo, do que uma sacola de supermercado. Então, você evitando local fechado, estando no local ventilado, usando máscara, mantendo aquele distanciamento, você evita essa transmissibilidade do vírus, ainda que seja a variante Delta. Tá? É exatamente isso que eu ia perguntar para você, professora. Porque, assim, você está falando que o vírus, você falou no início, o vírus muda, né? Só que os nossos mecanismos de defesa, nosso esquema de defesa, nem tanto. Então, se a gente relaxar nas medidas de proteção, pode ser que várias variantes possam, inclusive mais agressivas, possam surgir. Né? Aí a gente não tem interesse nenhum em continuar seguindo aí esse alfabeto grego, né? Porque, assim, o alfa, o delta, o beta, a gente não quer isso. Então, assim, usar máscara, que é o que você está falando, a máscara protege contra todas essas variantes do coronavírus. De preferência, a PFF2, ou então a máscara tripla, né? Se você for usar a máscara de pano, procurar colocar pelo menos 2 ou mais camadas de tecido, para que ela tenha uma melhor eficácia, né? Se você não tiver acesso à PFF2. E vamos vacinar, porque tem muita gente que ainda está com receio de tomar vacina, e isso piora muito. A gente está vendo aí, pela primeira vez você falou, o Piauí sem mortes, aqui em Parnaíba teve a UTI Covid foi fechada, então a gente está vivendo um momento único desde o começo da pandemia, onde a gente tem queda de casos, onde a gente tem queda de mortes, de internações por Covid, e essa variante Delta representa um perigo, sim. A gente já tem variante Delta no Ceará, tem variante Delta no Maranhão, o Piauí está bem aqui no meio, cercado. Não sei se aqui não tem ainda ou se não fizeram o sequenciamento dela, porque tem essa possibilidade, né? De já ter a circulação da variante no estado, mas não ter sido sequenciado. Então, por enquanto, a gente não tem a variante aqui no Piauí. Mas algumas medidas restritivas, por exemplo, o Ceará tentou, né, fazer com que só entrassem no estado pessoas que tivessem teste, só que eu vi hoje a notícia que foi derrubada essa decisão judicial. Então, conseguiram retirar essa decisão judicial, temos que ajudaria continuar nos cuidando. Controlar. Isso. A gente precisa continuar se cuidando, usando máscara, evitando locais fechados e mantendo o distanciamento, certo? Hoje eu noto que as coisas estão mais afrouxadas, digamos assim. Você vê pessoas confraternizando com maior frequência do que antes, né? As pessoas estão se sentindo um pouco mais seguras para, digamos assim. Mas se você tem aquele círculo familiar que você já convive ali o tempo todo, está em um local aberto, com circulação de ar, mantendo aquele distanciamento, não é obrigado a ficar muito próximo de ninguém, então você vai tomando esses cuidados para evitar que você venha a ser contaminado com o vírus, tá? Então, a gente tem algumas vacinas que, tem algumas pessoas que, mesmo estando vacinadas, podem, sim, ser contaminadas, apesar de não piorar, né, não agudizar, mas podem ser contaminadas e transmitir. E o que eu vi sobre a variante Delta é que a pessoa demora um pouco mais para ter sintomas, que não tem aqueles sintomas característicos, perca de olfato e paladar, por exemplo. A pessoa tem um sintoma mais parecido com a gripe comum, com a sinusite, e daí a pessoa já não consegue discernir tão bem se realmente é Covid ou não, e pode ficar achando, porque o tempo está mudando e tal, será que eu estou com a gripe comum? Nosso BR-Obrol está chegando. Isso. E pode ser, sim, Covid e ser a variante Delta. Então, todo cuidado nesse momento é pouco. Hoje também eu já li uma notícia do Rio de Janeiro, que hoje é o epicentro da variante Delta aqui no Brasil.
Vale ressaltar que a variante Delta ainda tem, pelos dados que eu levantei, né, de ontem, aqui no país, a 21,5% das cepas, né, sequenciadas que são da variante Delta, enquanto que a gente ainda tem uma prevalência da variante da P1, né, que é a nossa variante, a variante Gama, que surgiu aqui no Brasil, tá bom? Inclusive, também, agora eu vi hoje também essa notícia sobre uma Gama Plus, que já é uma variante P1 melhorada, e enquanto a gente não melhorar esse processo de vacinação, continua alto esse risco de mutações. Como eu falei, as mutações acontecem aleatoriamente, algumas vão trazer vantagem para o vírus, outras não, e outras não vão fazer diferença para ele. Então, quanto mais a gente evitar essa transmissão, melhor. Só para, antes da gente finalizar, para compartilhar também uma outra notícia boa, né? A gente falou que pela primeira vez o Piauí, nessa semana, ele não registrou mortes por Covid em 24 horas, e essa notícia é de agora, tá? Tem apenas 2 horas que foi publicada. A China está afirmando que controlou o surto da variante Delta do coronavírus. No começo da semana, a China tinha anunciado que tinha registrado o maior número de novos casos diários em 7 meses. E aí o governo impôs medidas de restrição. Hoje é sexta-feira, durante a semana eles restringiram ainda mais, né, as suas medidas, e a China hoje está afirmando que controlou os casos da variante Delta do coronavírus. Uma notícia boa, né, professor? Ótimo. Tem país que já está decretando lockdown para controlar antes que realmente vire um surto, né? É como você falou, as pessoas não podem afrouxar os cuidados, continuar mantendo os cuidados, os protocolos de segurança, por mais que estejam vacinadas, continuar, porque o coronavírus ele ainda está aí e a gente vai ter que conviver com ele, né? Mesmo todos vacinando. O Brasil ainda está engateando na questão da vacinação em alguns estados, exemplo do Piauí, por exemplo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu queria muito, muito, de coração mesmo, professor, agradecer professora doutora Aline Rodrigues. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço demais, porque assim, a gente aprendeu aqui muito sobre essa variação, essa variante do coronavírus, e você despertou a gente para se cuidar, para nos cuidarmos ainda mais. Por isso que eu sempre falo que é muito bom conversar com você sempre. Muito obrigado por estar fazendo parte do GPI, por estar prestando essa breve aula aqui para a gente. A gente vai voltar mais vezes, tá bom? Tá, e manter os cuidados de higiene pessoal, viu, gente? Não descuidar de lavar as mãos, usar álcool em gel e utilizar máscara, evitar locais fechados e manter o distanciamento, na medida do possível, porque ninguém aguenta mais, né? É isso. E se vacinar, pelo amor de Deus, quando chegar a vez de vocês vacinarem, vão se vacinar, tomem a primeira e a segunda dose e tenham fé na ciência. E vai dar certo. Com certeza. Professora doutora Aline Rodrigues. Em Deus também, né? Obrigado, muito obrigado. Claro, fé em Deus, fé na ciência, tudo vai dar certo. Ciência, vai dar certo. E pedir a Deus que ilumine a cabeça dos cientistas, né? Com certeza, vocês estão super iluminados. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.